Rapaziada, vamos agora falar sobre o time, porque, como eu já comentei com vocês, está chegando, né? No dia 22, São Paulo volta a jogar, e o Dorival já está começando a esboçar um time aí do São Paulo para poder voltar a jogar. Blog do São Paulo. O técnico Dorival Júnior começou a dar os primeiros indícios da equipe que pretende utilizar no retorno do São Paulo às competições. No treinamento desta semana, o comandante sinalizou a manutenção do esquema 4-2-3-1, priorizando o equilíbrio entre defesa e o ataque. A principal novidade é a reintegração de Arboleda, que voltou a trabalhar normalmente com o elenco e aparece como a dupla de zaga aí do Alan Franco, tá? O Alan Franco aí e o Arboleda devem ser a dupla de zaga do São Paulo. Caso o argentino não reúna condições de jogo, o Osório surge como principal alternativa. Gabriel, como assim não reúne condições de jogo? O Alan Franco teve alguns treinos que ele não participou, né? Não participou, então a gente não sabe se ele vai ter condição aí de ser titular no jogo contra o Atlético Paranaense. Então, vai ser Arboleda e Alan Franco ou Arboleda e Osório, depende da condição física que vai estar o Alan Franco aí no dia do jogo, tá bom, rapaziadinha? No meu campo, o Pablo Maia larga na frente para formar a dupla de volantes com Marcos Antônio. Entretanto, a iminente chegada de Newton pode provocar uma disputa direta pela vaga nas próximas semanas. Mais à frente, o Dorival deve apostar em um quarteto ofensivo formado por Luciano, Arthur, Cauli e Caleri. O recém-contratado Vitor Sá, porém, também aparece como forte candidato para assumir a ponta esquerda assim que estiver totalmente integrado ao grupo. Alguns garotos da base vêm ganhando espaço com o técnico, como por exemplo o Isaac, o Mike, Osório, Nicolas, Hugo, Rian Francisco, TT e Gustavo Santana. Mas provavelmente serão opções de banco de reservas em um primeiro momento, né? Então a gente já consegue ter aqui um esboço, algumas informações aí que dá para imaginar um possível time do São Paulo. Né, o Arboleda já tem informação que ele vai voltar a ser um titular, aí então já é uma questão. Né, o Pablo Maia aí deve começar, né? Começar que eu falo, voltar a jogar aí, quando o São Paulo voltar a jogar, ele deve já iniciar entre os 11 titulares, entendeu? Na frente, o esboço do time é Luciano, Arthur, Cauli e Caleri. Né, no caso, seria o Luciano mais pelo meio, o Arthur pela direita, o Cauli como meia pela esquerda e o Caleri, uma referência, o camisa 9, como a gente já conhece aí. Então, deve ser já um esboço do time do São Paulo que o Dorival vem trabalhando durante essa semana aí, né, rapaziada? Vamos ver como é que vai funcionar aí. Já comentamos também aqui sobre várias informações que saíram, que tem alguns garotos da base que estão ganhando espaço, que estão indo bem nos treinos, né? Como é o caso do Isaac, que está treinando com o time de cima, está indo bem. O Mike voltou a treinar após estar afastado. O Hugo vem treinando bem. O Rian Francisco agora vai ficar de forma definitiva no time principal, né? Porque quando ele voltou da lesão, ele voltou a jogar na base no sub-20, mas agora já está de volta para o time principal. O Gustavo Santana. O Dorival preferiu o Gustavo Santana. Em relação ao Paulinho, o Gustavo Santana também está aí treinando. Então são jogadores aí jovens da base que estão treinando bem, ganhando espaço, mas claro que ficam como opção, né? Não dá para imaginar agora o Rian titular, o Isaac titular, o Nicolas também está treinando bem, inclusive tem informação que ele está treinando pelo meio, né? Nessa última semana aí, o Nicolas treinou jogando no meu campo, então pode ser uma novidade, né? Mas o ponto importante é que tem várias e várias informações que tem vários garotos agradando e treinando bem, e que a gente espera que o Dorival dê oportunidade para algum desses garotos, né? A gente espera que isso aconteça aí. E sobre o Vitor Sá, cara, assim, eu acho que o Vitor Sá vai ser questão de tempo para ele virar titular do time do São Paulo. O Dorival ama o Vitor Sá, né? Desde o Corinthians estava lá querendo o cara. Mas o Vitor Sá, ele nem jogou o jogo do treino contra o Bragantino, ainda está aprimorando a parte física, né? Talvez não tenha nem condição de começar contra o Atlético Paranaense, mas me parece que ao longo do tempo, ao longo dos jogos da temporada, vai ser questão de tempo o Vitor Sá ser titular, porque o Dorival gosta bastante aí do jogador, né, rapaziada? Então tá aí, blog do São Paulo trazendo aí informações sobre o esboço do time do São Paulo, que o Dorival já vem trabalhando aí, né?
Enfim, vamos ver na prática, né, cara? Vamos ver na prática. E se funcionar no campo, a gente elogia. Se não funcionar, a gente critica. Tudo tem que ver no campo, na prática, né? Ah, que não gosta disso, ah, que não gosta daquilo. Cara, a questão é funcionar, né? A questão aí é funcionar na prática. Então, vamos aguardar aí para ver se vai ser bom ou ruim, tá bom? Vamos seguindo aqui, minha rapaziada, e bora falar aí sobre zagueiros sendo oferecidos ao São Paulo. O São Paulo está na sua saga, na sua missão impossível, que é buscar um zagueiro, né? Porque no São Paulo parece que trazer um zagueiro é quase impossível, não consegue trazer ninguém, é um negócio incrível. E tem 2 jogadores que foram oferecidos ao São Paulo. Informação que traz o Alexander Vieira. Ricardo Graça e João Marcelo são oferecidos, mas São Paulo não deve avançar. Os zagueiros Ricardo Graça, livre no mercado após passagem pelo futebol japonês, e João Marcelo, do Cruzeiro, foram oferecidos ao São Paulo. Apesar disso, a diretoria não deve avançar por nenhum dos 2 nomes e continua avaliando outras alternativas para reforçar o sistema defensivo, né? O João Marcelo, ele é do Cruzeiro, né? Então, eu já vi alguns jogos dele, né? Tá jogando aqui no Brasil, no Cruzeiro. O Ricardo Graça eu não conheço, tá? Teve uma passagem pelo futebol japonês, não conheço mesmo esse Ricardo Graça, nunca tinha escutado falar, né? O João Marcelo já é do Cruzeiro, né? A gente já tem um pouco mais de noção do que joga aqui no futebol brasileiro. É normal, né, rapaz? São Paulo tá aí no mercado em busca de zagueiro, então é normal vários empresários, intermediários oferecerem jogadores para o São Paulo, porque sabe o que o São Paulo quer, então, pô, tem um jogador aqui, vou oferecer para o São Paulo, tem em busca de um zagueiro. Isso aí faz parte, normal, isso acontece toda hora. Só que o São Paulo não ficou nem um pouco animado, nem com o Ricardo Graça e nem com o João Marcelo. Então, apesar de ser oferecido, São Paulo não se empolgou e não deve ter aí nenhum tipo de avanço pela contratação aí desses 2 jogadores, né, rapaziada? Então, vamos ficar de olho aí, vamos ver se São Paulo, qual vai ser o próximo nome que o São Paulo vai tentar aí, porque é uma dificuldade, né, cara? São Paulo tentou, negociou, virou novela pelo Arthur Chaves, não conseguiu. Domingos Duarte teve 2 novelas, né, porque teve a novela lá com o Rui Costa, não vem mais, cancelou, acabou. Aí o Rui Costa demitido, depois voltou a negociar com o Domingos Duarte, deu ruim de novo, né, cara? Primeira vez que eu vejo acontecer isso. Porque geralmente você conversa com o jogador, negocia, dá ruim. Aí depois tu revira a volta e consegue fechar. Nesse caso, deu ruim nas 2 vezes, na primeira e na segunda tentativa, né? Então, bora ver aí. Mas, sinceramente, estou bem pessimista em relação ao São Paulo trazer algum zagueiro. Sinceramente, estou bem pessimista aí, porque, cara, as opções que o São Paulo quer não consegue trazer ninguém, bicho. O último nome que saiu que o São Paulo estava de olho era do Felipe Silva. Só que, ao mesmo tempo, saiu a informação que o Porto não quer emprestar e quer vender de forma definitiva o jogador. E o Porto queria 18 milhões de reais no jogador, coisa que o São Paulo não tem como pagar agora, né? Então, sinceramente, estou bem pessimista aí. E quando é algum nome oferecido para o São Paulo não se anima, como é o Ricardo Graça e o João Marcelo aí, que foram oferecidos no mercado, né? Então, situação bem complicada aí, tá bom? Vamos seguindo aqui, rapaziada. Saiu algumas especulações, alguns rumores aí na imprensa argentina sobre o Boca Juniors estar interessado aí em Alan Franco, zagueiro do São Paulo. Eu fico impressionado que eu tenho a impressão de que todas as janelas de transferências lá na Argentina os caras colocam um jogador do São Paulo no Boca. É um negócio incrível o que acontece. Já botou o Alan Franco várias vezes no Boca, Caleri, vários jogadores aí. É um negócio incrível, tá? Segundo informa o Alexander Vieira, o Alan Franco não negocia com o Boca Juniors. Apesar de algumas especulações recentes vindo de portais argentinos, o Alan Franco não recebeu qualquer sondagem do Boca. Pessoas ligadas ao zagueiro afirmam que o foco do jogador é permanecer no São Paulo e dar sequência ao trabalho no clube, né? Informação que traz aí o Alexander Vieira, que não tem, né, nenhum tipo de negociação aí para o Alan Franco deixar o São Paulo e ir para o Boca, né? Não tem nada aí, não. Só rumor que toda hora sai da Argentina um negócio incrível, né, cara? Parece que os caras não têm muito trabalho. Pô, vou pegar um jogador do São Paulo e botar aqui no Boca. Toda janela, todo ano tem isso. É um negócio incrível, né? Rapaziada, vamos avançando aqui agora. Olha aí, Globoesporte.com.
CBF impedirá jogos da Série A em estádios que não tenham impedimento semiautomático. A arena que não contar com a tecnologia não poderá receber partidas da Série A. Ainda não há um prazo para o início da operação, mas o processo está em fase final de implementação. As câmeras estão sendo instaladas em todos os 19 estádios aí que tem na Série A, tá? São 19 estádios, né? Pelos 20 clubes que tem. 19 porque Flamengo e Fluminense jogam no mesmo estádio que o Maracanã. Então são 20 clubes mais 19 estádios aí. Essas câmeras, né, que estão sendo instaladas aí, que é o impedimento semiautomático, são todos aí bancados, né? Todos os custos são da CBF. Nenhum custo é dos clubes, são todos aí da CBF. Por causa dessa regra, o Palmeiras decidiu pagar para instalar a tecnologia também na Arena Barueri, onde o Palmeiras manda seus jogos, né, quando tá tendo shows aí no Allianz Parque, tá bom? O São Paulo, por exemplo, não pode usar o brinco de ouro da princesa em Campinas. Se o Morumbi estiver disponível, como está em vários momentos e vai estar agora para o jogo contra o Atlético Paranaense, o São Paulo vai ter que utilizar aí o estádio Cícero de Souza Marques, casa do Bragantino. Por quê? Porque lá pode instalar e tem condição de ter o impedimento semiautomático. Inclusive, a informação que tinha saído foi que um dos motivos para o São Paulo escolher o estádio em Bragança Paulista foi lá tem como colocar o impedimento semiautomático. No estádio aí do Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, que é o estádio do Guarani, lá não tem condição de colocar o impedimento semiautomático. Então, se não tem como pôr o impedimento semiautomático, São Paulo não pode jogar lá, porque vai ser uma regra. Né? Vai ser uma regra. Aí, assim, não tem um prazo ainda, como a CBF, com o Gé botou aqui, para o início dessa operação. Mas é aquela coisa, já estão se preparando, né? Já estão se preparando, então São Paulo, um dos motivos que fez o São Paulo escolher Bragança foi o impedimento semiautomático. Então, muito em breve, o estádio que não tiver condição de ter o impedimento semiautomático vai ser proibido de jogar, tá? Todos os estádios da Série A têm que ter o impedimento semiautomático, vai ser uma regra que em breve vai ser aí implementada e os clubes já estão se preparando, né? O São Paulo já jogando em Bragança Paulista porque lá pode ter, Palmeiras pagando para colocar em Barueri, né? Porque o Palmeiras joga muitos jogos lá também por conta de ter show no Allianz Parque, então acho boa ideia, né, cara? Esse impedimento semiautomático tem que ter, ver para ajudar o futebol e tem que ter no Brasil. Tem que ter, acho corretíssimo isso aí.